marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, sítio do Pica-Pau Amarelo. Fala, cafezeiro! Eu diria que café é bem isso aí. É goiaba com gosto de marmelo, marmelo com gosto de banana, banana com gosto... Cada um sente uma coisa, meu amigo. Ele está bêbado? Mas esse é mais um vídeo aqui pra gente falar da nova edição limitada, o Goiaba. Que é uma nota sensorial, obviamente, que a gente sentiu nesse café e trouxe para ser o nome dele, né? Mas é claro que ele tem um perfil sensorial mais complexo que isso, que eu vou contar para vocês aqui hoje. O café é de um produtor que eu tenho um enorme carinho, não só por ter conhecido a propriedade dele, mas também tive a oportunidade de fazer alguns vídeos lá. Eu diria que lá no começo do canal aqui no YouTube, quando a gente se aventurava a fazer os vídeos em fazenda, esse foi um dos primeiros produtores que a gente visitou com o intuito de contar para vocês, nossos seguidores, o como funciona, né, uma lavoura de café e como de fato o café chega até a nossa mesa. E a gente fez uma série que a gente deu o nome de A Vida de um Café. E a fazenda é o Sítio Santa Catarina, produtor Sebastião Alexandre e família. A variedade nesse caso de hoje é um bourbon amarelo de processo natural que passa por uma pequena fermentação. É uma fermentação que hoje é muito comum nas lavouras de café mundo afora e aqui no Brasil já está começando a ficar em evidência, que é a fermentação onde a gente usa um tanque ou uma bombona, né, um barril, coloca o café ali, a fruta madura, fecha esse tanque e deixa o fruto começar a fermentar. E aí a partir daí a gente tem todo um controle de açúcar, pH, temperatura, tempo dessa fermentação, para que a gente possa desenvolver nessa fermentação os melhores micro-organismos e eles venham nos trazer sabores diferentes devido a essa técnica que é exercida naquele terroir. Eu gosto de frisar sempre que a fermentação ela não cria sabores novos, ela transforma sabores existentes. Então aquele terroir, aquela fazenda, aquele café, ele já tem uma microbiota que na fermentação entra nessa reação e a qual transforma em sabores novos, né? Então, nesse caso, uma fermentação que dura por volta de 48 horas. E esse processo, obviamente, trouxe características específicas para esse café. Antes de falar do sensorial, eu queria compartilhar um pouco mais da experiência com essa região, que é uma cidade diferente na Mantiqueira de Minas, que é a cidade de Pedralva. É um pequeno município aqui, que a música veio até a calhar, porque é um forte produtor de banana, né? E lá também existe a cultura do café que é muito forte e cada ano que passa a gente descobre novos cafés nessa pequena micro-região aqui da Mantiqueira, que é a cidade de Pedralva. Características de lá normalmente são cafés muito doces, né? Lembrando rapadura, melaço, enfim. Então, é o que eu costumo dizer. Hoje o Brasil é muito amplo em qualidade, em diversidade de regiões e eu, ainda estando aqui na Mantiqueira, né, tendo essa possibilidade, me surpreendo a cada xícara que a gente prova, porque realmente os cafés brasileiros hoje eles estão muito bem posicionados em relação à qualidade e competem aí com cafés do mundo inteiro. Quando você compara os cafés brasileiros de alta qualidade com qualquer nação que você venha a conhecer, onde o assunto é qualidade, quando vai para característica sensorial, cada um vai ter sua distinção. Porém, quando vai para a pontuação, que é a métrica da qualidade, eles se encontram, né? Então a pontuação acaba sendo um parâmetro técnico para a gente entender que aquele café, além do perfil sensorial diferente, ele tem uma pontuação alta que está correlacionada com a qualidade. E nesse caso aqui é um bourbon amarelo de processo natural fermentado que atingiu 90 pontos. E além disso, gente, a forma que esse café veio parar aqui como uma edição limitada, eu diria que foi um pouco diferente do habitual, que a gente tem um programa de imersão que acontece aqui na Unic com alguns clientes, donos de cafeterias que usam os nossos cafés aí no dia a dia da cafeteria. E aí todo ano
a gente elege alguns, né, e trazem eles aqui para fazer uma imersão. E a gente deu o nome dessa imersão de You Cup. A ideia é você degusta, você prova, né? Então é mais ou menos esse o sentido do nome. E aí esses donos de cafeterias estiveram aqui, provaram diversos cafés e a gente pediu para eles escolherem, né, na mesa de edições limitadas e na mesa de raridades, qual era o café que eles mais gostaram, né, através de um voto. Era um voto único que eles tinham ali direito de escolher esse café. E esse café foi, dentro dessa imersão, o mais votado para se transformar numa edição limitada. E aí o sensorial desse café, como que a gente chegou nessa distinção da característica de goiaba. Então, nesse caso, eu não me envolvi com a decisão de qual seria o café. Quem coordenou toda essa dinâmica, né, da degustação foi o Felipe, que é o provador parceiro aqui da Unic, que é hoje o responsável pela qualidade lá na Carmo Coffee. O Felipe, inclusive, tem muito carinho, a gente já trabalhou junto, já contou a história dele aqui no canal, inclusive, e já foi campeão brasileiro de degustação. Então ele ajudou nessa coordenação lá desses donos de cafeterias para que eles pudessem entender mais sobre essa parte de degustação e, de certa forma, escolher ali dentre vários lotes qual seria o melhor lote para ser uma edição limitada. Então fica aqui meu agradecimento em especial para o Felipe, que é um parceiro de longa data aqui, que eu levo aí no meu coração. Felipe, obrigado. E o café, gente, eu sou suspeito de falar, né, porque aí eu acho que foi até mais gostoso que eu não escolhi, aí eu também fui surpreendido depois, né? Foi mais ou menos assim. E aí, para chegar na característica de goiaba, foi bem legal dessa vez, porque a gente pediu para que todos que estavam provando o café anotassem, né, na folhinha o que eles achavam que parecia. E aí a gente recolheu essas folhinhas depois, inclusive a folhinha do Felipe, para que a gente pudesse então fazer um compilado de notas sensoriais, coisas que eram semelhantes no caso desse café. E uma coisa que apareceu lá, inclusive na nota principal do Felipe, no ponto de vista dele, foi algo relacionado à goiaba. E aí tem várias possibilidades, né? Como por exemplo, geleia de goiaba, goiabada apareceu muito, colocaram lá em alguns casos goiabada cascão. Pense, quando forem provar nesse café, que é a goiaba nesse molde, né? Nesse formato, não é a goiaba pura. Como a gente precisa simplificar muitas vezes aqui a comunicação, a gente foi para o caminho da goiaba, que também faz sentido, mas quando for pensar na goiaba, lembrando, é uma goiaba vermelha, porque tem goiaba branca também, que tem um outro sensorial, é a goiaba vermelha, mas pensa mais na polpa da goiaba, né? Nessa coisa mais da doçura, acidez que a goiaba traz, e aí pode ser que vocês vão começar a entender qual é o fundamento sensorial desse café. Mas além da goiaba, ele também traz notas de sabor, como por exemplo, framboesa, tem um toque meio que traz uma nota vinhosa, né? Alguma coisa relacionada aí, talvez uma lembrança de vinho do Porto. Ele tem também uma nota que, para quem conhece e gosta, que é o chocolate meio amargo, mas um chocolate mais artesanal. Algumas notas relacionadas ao nibs de cacau, que é, eu diria, um produto que você encontra facilmente hoje em lojas de chá, para que você possa fazer o chá do nibs de cacau em casa. Então fica uma dica para você que ainda não conhece essa nota em específico. Talvez o caminho aí numa loja de chá e ver se consegue encontrar isso para o preparo de chá. Ele tem uma textura um pouco mais sedosa, um café bem delicado, né? Então é um café realmente complexo, com notas sensoriais que sim, são fáceis de identificar. O que eu posso adiantar para vocês é caminho para o universo vermelho, né? Ele tá mais nesse universo de frutas vermelhas e tá tudo certo. Não sentir a nota de goiaba, mas sentir alguma coisa relacionada à fruta vermelha, pode ser esse o caminho para que você comece um processo de desenvolvimento do seu paladar. Ah, tô com muita dúvida? Compra uma goiaba bem madura, come a polpa dela e depois relaciona aquela sensação da acidez, da doçura, daquele dulçor, né, da goiaba, o retrogosto que ela traz, e ver se faz sentido. Mas lembrando que, obviamente, é uma composição. O café sempre vai trazer alguma nota achocolatada, alguma nota mais voltada para caramelo. Então é uma composição de sabores, e um dos destaques é essa nuance, essa nota sensorial da goiaba em si. E mais uma vez deixar meu agradecimento especial também à família do Sebastião Alexandre, que, como eu disse, eu tenho muito carinho, estou me recordando aqui, foi o café dele que eu levei para o Mundial
de barista que eu tive a oportunidade de participar, né? Então isso também foi algo que me marcou muito e fez com que a gente estreitasse uma relação não só de comercial, mas realmente de acompanhar o trabalho deles lá, que é de muito orgulho. É um sítio muito pequeno, eles estão muito focados na qualidade, né? Fazem pouco volume de café, mas são cafés surpreendentes hoje, que eles já têm exportado através da parceria com a Carmo Costa para diversos países. Então fiquei muito feliz com a escolha desses donos de cafeterias e também agradeço a eles por ter me dado esse presente. Agora vamos para a parte boa, vamos fazer uma receita dele aqui. Vou deixar também a dica de receita para vocês e no final eu vou falar um pouco mais do sensorial que eu senti nessa receita. Então a receita para que você comece aí a desenvolver esse café ao máximo aí na sua cafeteria ou na sua casa, a minha dica é a proporção de 12:1. Nesse caso eu vou usar 23 gramas de café, 276 gramas de água. A moagem eu estou usando uma moagem média. No caso do meu Time More aqui foi o Clique 20. Tá um pouquinho mais grosso que um açúcar cristal para que você possa ter uma referência aí. O método de preparo é importante. Nesse caso aqui eu escolhi um método de base plana, né? Por isso a moagem até um pouquinho mais grossa do que deveria para essa proporção. Então eu estou usando aqui um Kalita que eu acho que vai me trazer essa segurança no preparo. Além disso, evidenciar as características que eu busco, principalmente as frutas vermelhas. Então colocamos o café, deixa ele plano dentro do Kalita, primeira água no centro e vamos jogar até cobrir a porção. Vai dar o equivalente a 40 gramas de água e vamos esperar por 40 segundos de pré-infusão. Então lembra, 40 gramas, 40 segundos no caso dessa receita. 40 segundos, volta com a água no centro, quebra essa crosta que foi formada na superfície do Kalita e vai colocando a água até chegar a 130 gramas. E aí você vai parar no intervalo médio de 15 segundos. Voltamos com a água no centro, distribui para as laterais e vai fazendo um movimento circular. E aí você vai alcançar agora o volume de 215 gramas. Então agora falta só mais 61 gramas. E vai até a totalidade. Beleza, chegamos no que a gente espera da receita. Lembrando, quando a gente faz esse cálculo de proporção, a gente precisa deixar o café chegar nas suas últimas gotinhas para considerar que essa proporção foi aplicada à receita. Se cortar antes, você vai estar tirando um volume de água dali e aí a proporção que a gente citou aqui de 12:1 passa a não valer mais. Então o que vale é na hora que chega no final. Final da receita, 2 minutos e 50, agora vamos provar. No aroma já me vem alguma lembrança de frutas vermelhas, aquele toque mais vinhoso, né? Alguma semelhança ao vinho. Vamos lá. A acidez ficou bem viva, lembrando as frutas vermelhas. Para mim o retrogosto, a acidez, se for me arremeter a goiaba, faz sentido. É uma acidez que lembra a acidez da goiaba. Aí penso nessa questão de frutas vermelhas, tem uma certa semelhança mesmo, principalmente alguma coisa relacionada, no meu ponto de vista, relacionada a uma geleia de goiaba. Uma coisa relacionada a frutas vermelhas, talvez uma geleia de frutas vermelhas, um toque vinhoso, retrogosto, lembra um pouco chocolate meio amargo mesclado com essa geleia, talvez até aquele chocolate de quando a gente era... Mas quem é da minha idade vai saber, aquele chocolate que a gente chama de moranguete. Esse chocolate me lembra um pouco. Tem uma textura, não é um café muito cremoso, daí veio o termo sedoso, ele tem uma textura mais delicada. E aí tem uma dica, eu tenho tomado esse café, inclusive hoje, no dia de hoje, eu tomei várias xícaras desse café. Na hora que ele esfria,
A sensação que eu tenho é que essa nota da goiaba aparece com mais clareza. Então ele traz um frutadinho mais evidente e a acidez também dá uma equilibrada. E o amargor, na temperatura mais baixa, por incrível que pareça, diminui, porque a acidez acaba sendo algo que chama mais atenção, provoca mais salivação e some um pouquinho a percepção da acidez. Então, um café excelente para o preparo de filtrados no geral. Se tiver um calita ou algum método de base plana aí, você vai conseguir fazer algo muito semelhante ao que eu fiz aqui. Se você não tiver, vou deixar a dica aqui que um dos fornecedores, ou melhor, o fornecedor da calita no Brasil é a Pasquale Máquinas. E para você, dono de cafeteria que quer ter esse método aí na sua loja, eles têm uma tabela diferenciada para você que tem um CNPJ. Para você que é coffee lover e quer um calita, é só entrar no site deles que eles fazem venda online pelo site. E aproveita o cupom CAFEZEIRO10, tanto para você, dono de cafeteria, quanto para você que é um coffee lover e quer ter um calita em casa. É só aplicar o cupom lá no site que você vai conseguir esse descontinho. Para você que vai comprar através do CNPJ, fala que viu o vídeo, que eles vão te atender lá e te dar uma prioridade e um desconto. Então esse foi mais um vídeo aí de uma nova edição limitada, lembrando que o nome já diz, é limitado e os cafés têm feito muito sucesso. Para você, dono de cafeteria, garante já o seu. Sua cafeteria ainda não tem? Aqui no link da descrição do vídeo eu vou deixar o contato do nosso departamento comercial para que você possa entender a dinâmica nossa de trabalho e como é que você faz para ter esse café aí na sua casa. E como eu disse, essas edições limitadas provocam a gente a aprender sobre sensorial. E eu vou pedir pro Mãozinho colocar a música do Pica-Pau Amarelo de novo aí pra gente fechar o vídeo, porque é isso aí, é goiabada de banana, bananada de marmelo e por aí vai. Às vezes um sente uma coisa, outro sente outra e tá tudo certo. Até semana que vem, até o próximo vídeo.